fora do tópico que tínhamos visto, que é a dinâmica, e antes da dinâmica cinemática, há uma pergunta por responder, que a física nos permitirá fazer a sua compreensão. E é justamente como determinar a velocidade final do movimento. Como se poderia determinar essa grandeza física que tem módulo e tem direção? Quando as forças, como se visualiza aqui em azul mais claro, quando as forças não são constantes, quando as forças variam tanto em posição como no tempo. Como poder fazer essa descrição física? É muito difícil, é muito trabalho e requer-se de muitas ferramentas matemáticas, mas pelo menos em física tudo resulta mais entendível e mais charmoso quando os conteúdos se analisam em detalhe. Por isso, tínhamos visto que a segunda equação da dinâmica nos permitiu determinar a origem dos movimentos, qual era a geração dessa aceleração, como consequência de uma descompensação entre as forças que não se aniquilavam entre si, que agiam sobre um objeto de massa m, mas dessa forma tinha-se que a aceleração era na mesma direção a esse somatório de todas as forças que agem sobre um objeto. Mas se essa força que age sobre um objeto veio à nossa natureza à toa, vamos ver se me faço entender. Se é uma mulher tentando puxar uma caixa, deslocando-a, fazendo esse percurso em linha reta, mas uma distância denotada pelo vetor deslocamento de esquerda para direita, tantos metros de comprimento, mas a sua força aplicada com uma determinada direção em relação à linha horizontal, denotada por esse ângulo θ. Ou seja, que uma componente da força que a mulher aplica sobre a caixa, ou transmitida mediante essa corda, essa tensão, uma componente dessa força favorece o movimento e outra componente da força não é o suficientemente intensa para desgrudar a caixa da própria superfície. Ou seja, que a componente da força paralela ao chão, paralela ao deslocamento, foi a causante pela qual essa caixa deslocou-se. Essa componente, que fazendo a decomposição com base a essa direção θ, tem-se justamente o módulo da força vezes cosseno do ângulo entre a direção horizontal e o vetor força aplicada. E, portanto, define-se em física o conceito de trabalho, pois a mulher teve que suar para deslocar essa caixa ao longo dessa superfície. Como dizer que um processo tem mais trabalho que o outro? Como poder quantificá-lo? E não simplesmente dizer, com base na nossa concepção, e é algo muito qualitativo, que parafusar é muito trabalhoso, em vez de pregar o prego. Por quê? Quais são as principais diferenças para dizer isso? Então, em física define-se o conceito de trabalho, entre parênteses físico propriamente em física, como sendo a multiplicação entre o módulo da força aplicada para criar esse movimento vezes o deslocamento causado como consequência dessa força. Ou seja, que se poderá sempre identificar quanto trabalho foi executado por essa mulher para deslocar essa caixa. E essa quantidade é o que analisaremos o dia de hoje, o trabalho. Então, o trabalho em física usa-se a letra do alfabeto inglês, ou no alfabeto latino tem o W, no português não existe essa letra, mas ainda assim é um estrangeirismo, simbolizando o trabalho que vem da palavra do inglês work, onde o trabalho expressa-se como sendo um produto entre vetores, que nesse caso específico chama-se produto escalar, ou seja, fornece uma escala, um número. Não analisaremos em detalhes como proceder com esse produto escalar, mas pelo menos fisicamente lhes explicarei em detalhe o que significa. O trabalho será equivalente ao produto escalar entre o vetor força com o vetor deslocamento, cujas unidades simbolizadas por essa letra J, que hoje lhes explicarei por quê. Agora, James Prescott Joule, o Joule no inglês, foi um físico inglês que contribuiu notavelmente na eletricidade, em tópicos diversos do eletromagnetismo, em termodinâmica e justamente com a energia, a descrição. O que significa a energia? É muito difícil de explicá-la em poucas palavras o que a energia fisicamente significa.
Mas nesse caso, James Joule, ou James Joule, como se diz no português, em honra a seus estudos, referencia-se à unidade de energia, ou a mesma unidade de trabalho, como sendo um joule, em português, no inglês joule. Nesse caso, um joule será equivalente a unidades compostas do Sistema Internacional de Unidades. Obtém-se o trabalho como sendo a multiplicação, mas rigorosamente dizendo o produto escalar entre esses dois vetores, mas por nossos fins práticos e didáticos, poderíamos dizer basicamente como a multiplicação entre o módulo da força que criou esse deslocamento. E as unidades de força são newtons vezes deslocamento em metros, e as unidades de newtons, que são, por sua vez, compostas de quilogramas metros ao quadrado, quilogramas ou massa vezes aceleração, que em conjunto com essa multiplicação de massas, ficaria quilogramas metros por segundo ao quadrado vezes metros, metros à segunda potência. E toda essa informação, podendo ser escrita tanto à esquerda como à direita, é o que simboliza e representa a unidade de trabalho, a unidade de energia, o joule ou o joule. Tanto faz como vocês o pronunciam. Por exemplo, se alguém está fazendo as compras no carrinho do mercado, no supermercado, e tenta empurrar esse carrinho com os víveres completos, fazendo uma força constante horizontal de 30 newtons, fazendo que o próprio carro desloque-se 50 metros num corredor bem comprido. Qual foi o trabalho para fazer essa proeza, justamente no supermercado, se você pode fazer? Lembrando-lhes que o veículo, nesse caso o carrinho de supermercado, acelera e, portanto, terá uma velocidade bastante alta. Talvez não se possa fazer viável no nosso dia a dia, mas é um exemplo hipotético. O trabalho nessa situação será a multiplicação entre a intensidade da força aplicada que gerou esse deslocamento vezes o deslocamento, o módulo do deslocamento. Ou seja, que 30 newtons vezes 50 metros resulta ser o trabalho total realizado para criar essa proeza ou para conseguir deslocar esse veículo, 1500 joules. Joules, vamos deixá-lo assim, joules de energia. Ou seja, alguém teve que pagar o preço, suar a sua camiseta, a sua testa, para acelerar esse veículo e deslocá-lo por 50 metros, fazendo uma força constante de 30 newtons, sem parar. Outro exemplo, já fazendo e pagando as compras, pega o pacote do supermercado e leva até o próprio veículo, o próprio carro. Nessa situação, uma pessoa faz uma força de baixo para cima para suportar e manter a mesma altura os próprios víveres que comprou. Nesse caso, os víveres têm o seu próprio peso, ou seja, em conjunto a massa vezes a gravidade, a direção de cima para baixo, pois se não tivesse a força da pessoa suportando o peso, o pacote por completo cairia-se e quebraria-se tudo. Mas nesse caso há uma força para cima, dessa forma mantém-se a mesma altura. Essa pessoa caminha horizontalmente deslocando-se. E qual será o trabalho realizado para fazer esse percurso? Então se diz que analisando as forças que agem sobre o pacote, tem-se que as forças verticais para cima, a força da pessoa, e a força vertical para baixo, o peso. E a soma entre ambas resultará sendo zero, pois a ideia é que o pacote sempre esteja à mesma altura, que não eleve-se até os céus, mas que não caia e quebre-se tudo. Nessa situação, você poderia dizer que a força da pessoa necessariamente deverá ser com a mesma intensidade que o peso desse pacote completo. Mas será que há alguma força que possui alguma componente na direção do deslocamento, sendo o deslocamento puramente horizontal, como mostra-se nessa imagem? A resposta é um rotundo não, não existe uma força. Nesse caso, o trabalho realizado é nulo, ou, portanto, se poderia dizer que não há trabalho realizado por alguma das forças representadas nessa imagem, nem o peso, nem a força da pessoa, pelo fato que são forças perpendiculares ao deslocamento, ou poderia-se dizer e quantificar de uma melhor forma,
ao mencionar que as forças que interagem ou que apresentam ou agem sobre o pacote completo têm uma direção de 90 graus em relação ao deslocamento. Em outras palavras, perpendiculares. Se imaginamos que existe uma mulher onde tem uma bolsa e para suportar o peso da bolsa faz uma força para cima, às vezes confundimos a palavra trabalho com cansaço. E de fato, cansará se estamos de pé suportando essa bolsa. E por mais bonita que seja, mas a bolsa, duramos um dia inteiro na mesma posição, suportando o peso da bolsa. Sentiríamos um cansaço, mas sem deslocamento algum para cima, para baixo, esquerda e direita, não existiria trabalho algum realizado fisicamente. Existiria um cansaço por suportar, e a musculação fatiga-se. E quando fatiga-se, secreta-se dentro da musculação o ácido láctico e, portanto, sentimos essa dor ao dia seguinte fazer muito esporte. Ainda assim, mantendo o peso, suportando o peso da própria bolsa e a mulher caminhando normal, cujo deslocamento é puramente horizontal, a bolsa nem sube e nem desce, supondo que o seu caminhar não é oscilatório, mas que permanece sempre horizontal à altura da bolsa, diria-se que o trabalho nessas duas situações é igual a zero. Não existe um trabalho realizado sobre a bolsa, por mais massa que tenha e por mais força e super intensa que a mulher faça com seu braço, pois não existe uma componente da força na direção paralela ao deslocamento. Nesse caso, as duas grandezas físicas, força e deslocamento, entre si são perpendiculares e entre si as suas direções, a sua diferença de direções quantifica-se mediante o ângulo θ equivalente a 90 graus. Mas se fosse essa outra pessoa tentando cortar o césped, a grama, com essa máquina terá que fazer uma força na direção da própria haste metálica, mas o deslocamento completo é horizontal. Por mais que faça força para baixo e por mais que seja oblíqua em relação ao deslocamento, não é paralelo ao deslocamento, tem uma componente da força na direção paralela ao deslocamento. Ou seja, essa componente da força associada com o cateto adjacente ao ângulo θ, mediante a relação trigonométrica cosseno de θ, essa componente da força, vezes esse deslocamento, com base nessas informações, define-se justamente o trabalho quando o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento não é 0 graus, ou seja, há pelo menos uma componente, e essa componente associada com o cosseno do ângulo entre os dois vetores, entre as duas grandezas físicas. Dessa forma, define-se bem geral o trabalho como sendo o módulo da força, o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre ambas as grandezas físicas, entre ambas. E para aquilo haverá que observar muito bem as imagens e entender e tentar analisar fisicamente o que alguns enunciados nos induzem. Mas essas informações expressam-se em unidades de energia, nesse caso, joules de energia. Te trago um exemplo 3 que diz determinar o trabalho que um excursionista deve efetuar sobre uma mochila que leva nas suas costas, cuja massa é de 15 kg, ao subi-la por uma colina de altura 10 metros. Então, inicialmente, a imagem nos mostra uma pessoa subindo por essa colina, uma determinada distância d paralela à direção da colina, mas a diferença de altura desde o ponto final em relação ao ponto inicial é dada por essa letra H equivalente a 10 metros de altura, onde a colina tem uma inclinação, não é uma parede e também não é rasa, tem uma inclinação caracterizada com relação à linha vertical mediante o ângulo θ. Com base nessas noções que a própria imagem nos traz, também nos pedem para determinar o trabalho efetuado pela força-peso sobre a mochila. E o último, o trabalho total efetuado sobre a mochila, ou seja, a força do homem e a força do peso. Supondo
vital importância. Supondo que o movimento é suave e a velocidade é uma constante. Então a pessoa está super calma, super relaxada e simplesmente faz um deslocamento uniforme para subir a colina. Ou seja, que deve agir, deve atuar alguma força sobre a mochila. E justamente são os ombros desse homem que suporta uma força que tenta quebrar-lhe o seu esternão. Nesse caso, é o peso da própria mochila. Ou seja, se representaríamos simplesmente o diagrama de corpo livre para a mochila, tendo o sistema cartesiano, o eixo X horizontal e o eixo Y, ou deslocamento na direção vertical, ambas forças só pertencem ao eixo vertical, cujo peso da mochila é equivalente à intensidade da massa vezes a gravidade, e a força do homem de baixo para cima para que a mochila sempre esteja em contato com as suas costas. Mas quanto vale a força do homem para que isso possa acontecer, sabendo que o movimento é suave e com velocidade constante? E lembrando as noções da cinemática, se a velocidade é uma constante, portanto, não há aceleração. E se não existe aceleração nesse percurso da colina, esse ascenso constante, poderíamos dizer que o somatório das forças que agem sobre a mochila no eixo Y é a força do homem para suportar o peso da mochila, mas entre si aniquilam-se, porque não existe uma aceleração, implicando que a força do homem seja equivalente em intensidade ao próprio peso da mochila. Nesse caso, teria-se o homem fazendo uma força equivalente ao peso da mochila. E como determinar esse deslocamento? Quanto vale? Então, visualizando esse triângulo que está aqui, justamente poderíamos dizer, com base ao vértice do ponto mais alto, esse ângulo inscrito nesse vértice, o ângulo θ, há uma relação trigonométrica que nos permite associar a hipotenusa do próprio triângulo em relação a essa altura, que representa para o ângulo θ o cateto adjacente. Nesse caso, o cateto adjacente pela hipotenusa é equivalente ao cosseno do ângulo θ. Ou seja, que poderia determinar-se o deslocamento como sendo a razão entre a altura pelo cosseno do ângulo θ. A priori não se conhece a inclinação do próprio plano da colina, mas vamos deixá-lo em função desse ângulo θ e vamos ver o que acontece com a análise física, pois nesse caso, em função do ângulo θ, é que estará expressa justamente o deslocamento. Se o ângulo é muito grande, então será um plano super gigante, mas se o ângulo é muito pequeno, será quase uma parede. Quase uma parede. Continuando com o diagrama, tem-se as forças que agem sobre a mochila e o vetor de deslocamento, com uma determinada direção, onde a mesma direção em relação à vertical é o mesmo ângulo θ. O mesmo ângulo θ que está aqui é o mesmo ângulo θ que estaria fazendo nesse canto, ou nesse vértice, ou nesse ponto específico. E como poder determinar a quantidade de trabalho realizada pelo homem? Nesse caso, seria a força do homem que faz nesse percurso da colina, vezes o deslocamento, vezes o cosseno, entre essas duas grandezas físicas vetoriais. Ou seja, a força do homem já sabe-se a sua intensidade e a sua direção. Se conhece o deslocamento, não muito bem, mas se conhece exatamente a direção do deslocamento. É ao longo da colina. E a diferença de direção quantifica-se mediante o mesmo ângulo θ que caracteriza a inclinação da colina. Ou seja, se conhece a diferença de direção entre o vetor deslocamento, o vetor força do homem, esse ângulo dessa diferença de direções equivalente a θ. Portanto, será o módulo da força do homem vezes o módulo do deslocamento vezes cosseno do ângulo entre ambas grandezas físicas. Ou seja, a força do homem é o próprio peso, como foi calculado anteriormente. O deslocamento tem isso equivalente à razão entre a altura pelo cosseno do ângulo θ vezes o cosseno do ângulo θ. E olha só que surpresa! Você pode eliminar o cosseno de θ justamente porque está multiplicando e dividindo a mesma expressão, obtendo que o trabalho é equivalente à massa vezes a gravidade vezes a altura. Em outras palavras, o peso vezes a diferença da altura no qual deslocou-se
esse objeto. Qual objeto? A mochila que tem o homem nas suas costas. O trabalho será proporcional à diferença da altura. E é justamente aonde que está o princípio quando você tenta fazer musculação para emagrecer. Tem pessoas que sobem e descem as escadas do Morro do Cristo, mas será que subir 2 degraus é suficiente para fazer um trabalho esmagador ou que cansativo? Ou subir 150 vezes esse monte de escadas, subir e descer várias vezes? Quanto maior seja a altura, mais energia gastaremos e mais trabalho executaremos. Mas nesse caso, diria-se e quantifica-se o trabalho realizado pelo homem como sendo o peso da mochila vezes a diferença da altura. Ou seja, quanto mais alto esteja o final da colina, mais trabalho deverá fazer. Quantificando, justamente deveríamos substituir os valores da massa, da gravidade e da altura, onde as unidades compostas são quilogramas, metros ao quadrado por segundos ao quadrado, cujo valor numérico é de 1470 joules de energia que o homem deverá realizar, gastar, suar e se fadigar para fazer o deslocamento constante dessa mochila e mudando a sua altura equivalente a 10 metros. Continuando com o raciocínio, qual será o trabalho realizado pela força-peso? Nesse caso, haverá que analisá-la e dizer em pausa o seguinte: a força-peso é uma força que age no sentido da vertical para baixo, cujo ângulo entre si com o vetor de deslocamento é equivalente à abertura total de 180 graus menos essa parte do próprio ângulo θ, que é equivalente ao θ, o seu próprio reflexo. Ou seja, que será um ângulo muito maior, maior a 90 graus. Nesse caso, não vamos entrar em discussões matemáticas como poder resolver o cosseno dessa diferença entre ângulos, mas pelo menos vamos fazer uma análise puramente física. E essa mesma interpretação de ser os módulos da força-peso do módulo do deslocamento e esse cosseno, poderíamos dizer que, visualmente, como tem isso aqui, a componente do peso que seja paralela ao deslocamento, mas nesse caso antiparalela, e essa palavra significa sentido contrário, e quando fazemos alusão em física ao sentido contrário é o sinal negativo, você poderia dizer justamente que essa componente do peso nessa direção que tem sentido contrário ao deslocamento é equivalente ao cosseno do ângulo θ. E ponto. Simplifica-se por completo a descrição matemática, mas se faz com sucesso a descrição física. Ou seja, que é uma força que tem uma componente que age no sentido contrário ao deslocamento. Pois sim, de fato, soamos subindo essa mochila uma diferença de altura, mas por quê? Porque existe uma força que tenta puxá-la para baixo, e essa força é o próprio peso. Essa é a interpretação física. Substituído as grandezas que tínhamos calculado anteriormente, a massa vezes a gravidade já era o peso, a força da atração gravitacional, o deslocamento, como tinha se obtido anteriormente, vezes o cosseno do ângulo entre si, simplificando os cossenos do ângulo θ, tem sendo justamente que a força, o trabalho realizado pela força-peso é idêntica, mas tem uma diferença, o sinal negativo, ou seja, que tem o valor contrário ao resultado anterior. O homem faz uma força no sentido positivo, aumentando a altura. E a força-peso, uma componente dessa força-peso, estaria fazendo a contrapartida, dificultando-lhe o ascenso da mochila sobre as costas do próprio homem, fazendo um trabalho no sentido contrário e quantificado mediante esse sinal negativo. Se me faço entender, poderíamos responder justamente a parte C, o trabalho total efetuado sobre a mochila. Nesse caso seria nula. Portanto, será como consequência da soma do trabalho realizado pelo homem mais o trabalho realizado pela força da gravidade, pela força gravitacional, pelo próprio peso. A soma entre si tem o mesmo valor, mas o sentido contrário para o trabalho da força gravitacional implica que o trabalho total do sistema seja igual a zero. A mochila permanecerá com velocidade constante.
Isso que significa essa análise puramente física. Se é fácil entender, vamos fazer uma descrição do sentido ou o sinal do trabalho. Se diz que o trabalho será positivo se existe uma componente da força aplicada sobre um objeto que lhe permita deslocar-se e na direção que esteja a favor desse deslocamento. Ou seja, se o objeto desloca-se aumentando a sua velocidade com uma aceleração positiva, nesse caso, essa componente da força paralela ao deslocamento, simbolizada por essas duas linhas que fazem alusão ao paralelismo, a componente da força vezes cosseno do ângulo entre o deslocamento, implicará que o trabalho seja de sinal positivo. De sinal negativo é uma força que age sobre o próprio bloco, mas que faz que o bloco diminua de velocidade, ou seja, uma aceleração negativa. Nesse caso, associado ao trabalho, diria-se que é uma componente da própria força no sentido contrário ao deslocamento, ou seja, antiparalela. Está na mesma direção horizontal, mas o seu sentido é contrário, implicando esse sinal negativo, esse antiparalelismo. Ou seja, está na mesma direção horizontal, mas no sentido contrário, fazendo frear esse objeto. E diria-se, por último, que a força não tem sentido, ou seja, não tem sinal, nula por completo, se a força que age sobre um objeto é perpendicular ao deslocamento do próprio objeto. Nesse caso, com base nas noções da dinâmica, diria-se que o deslocamento não tem aceleração e, portanto, sua velocidade é constante. Continuando com o raciocínio, poderíamos analisar também o halterofilista quando deixa cair os halteres, que tem uma massa gigante, mas favorecendo a queda. Justamente diríamos que o peso dos halteres, a força do halter, a sua massa vezes a gravidade, para esse deslocamento de cima para baixo, por mais que a força haja de cima para baixo, mas é paralela e na mesma direção do deslocamento, o trabalho realizado pelos halteres sobre as mãos do homem é positivo, porque ou tem um sinal positivo, porque é a causa principal para que esse objeto caia, fazendo o deslocamento de cima para baixo e na direção de cima para baixo. Ou seja, que o peso faz um trabalho nessa situação positiva. E se o homem tenta frear essa queda, tentar suportar parte desse movimento descendente, teria que fazer uma força para cima, mas ainda assim o deslocamento líquido é para baixo. E o trabalho realizado pelo homem, que está no sentido contrário ao deslocamento, diria-se que é um trabalho negativo. Para aquilo, então, o exemplo número 4. A Terra realiza o trabalho sobre a Lua? Uma boa pergunta. A Lua translada-se em torno à Terra numa órbita aproximadamente circular, com módulo da velocidade aproximadamente constante, mantendo-se na órbita devido à força gravitacional exercida pela Terra, dessa atração dessa grande massa sobre a massa da própria Lua. A força gravitacional efetua trabalho? Vamos ver. Se a força age na direção radial, apontando sempre ao centro da trajetória circular, e a velocidade sempre será tangencial à trajetória circular, nesse caso, representa-se em sinônimo como sendo perpendicular à força gravitacional. Essa força gravitacional representa-se na cinemática como a força centrípeta. E quando existe um movimento circular, cuja única força existente é a força centrípeta, diria-se que o movimento é circular uniforme, ou seja, a velocidade permanece sempre com o seu mesmo módulo, mas com sentido diferente, de fato, porque está girando em torno desse centro. Mas por mais que gire em torno desse centro, o seu módulo da velocidade será constante. E, portanto, não é uma variação do seu módulo, somente variação da sua direção como consequência dessa força centrípeta. Nesse caso, a força gravitacional efetua trabalho sobre a Lua. Lembremos o conceito de trabalho, por mais que seja aplicado nesse sistema circular.
lhes farei a pergunta de outra forma. Será que a força gravitacional atrai ou repele a Lua, a aproxima ou a afasta? Segundo o problema, se diz que uma órbita aproximadamente circular, portanto, permanecendo constante a distância entre a Lua em relação à Terra, o raio da curva circular, o raio da trajetória circular. Se permanece constante essa distância, não há deslocamento, simplesmente uma mudança de direção em torno desse percurso circular. Nessa situação, se diz que o trabalho não é positivo, pois não está se aproximando. Não é negativo, pois também não está se afastando. Ou seja, o trabalho sobre a Lua é nulo. Nenhum trabalho é exercido pela força gravitacional é feito sobre a Lua. Nessa situação, o trabalho é 0 joules de energia.